da FANRI, Federação das Associações dispõe de 5 minutos. Então, bom dia aos vereadores, vereadoras, os representantes do Poder Executivo. A nossa conhecida Regina Chiaradia hoje está num evento sobre a questão das tarifas de água da Águas do Rio, por isso que ela não está aqui hoje. Então, o Mauro vai falar pela diretoria da FANRI, eu vou falar aqui pela Zona Sul, Regional Sul da FANRI. Bom, senhores vereadores e o Poder Executivo dessa geração que está revendo o plano diretor, vão votar as leis para a cidade, 6 milhões de seres humanos e todos os seres vivos que ocupam as regiões de proteção ambiental da nossa cidade, que vai ter uma repercussão do que vocês votarem agora, daqui a 5, 6, 7, 8 anos, né? Porque quando for começar a se concretizar os adensamentos que vocês estão propondo que a cidade tenha. Bom, eu tenho um temor muito grande e faço um apelo para a sensibilidade de vocês. Tem aqui o Augusto e a Mariana, que eu conheço desde quando comecei a militar em associação de moradores no início da década de 80. Jogar fora a história da cidade, na prática, como por exemplo a supressão dos PEUs, é uma questão bastante complicada. Eu moro num lugar que foi urbanizado pelo decreto 8.617, de autoria do prefeito do Distrito Federal, Henrique Dordoff, segundo a mãe da Mariana, Letícia Magiano Razan, um dos primeiros, da Valéria, um dos primeiros decretos de bairros planejados do Rio de Janeiro, que criou o logo chamado bairro Itapemirim, que está na área E do PEU 001, então a área D é o campus da UFRJ. Então, e os PEUs, eu moro na área do PEU 001, de 2 de março de 1978, decreto 1446. Então, jogar fora toda a história que se tem nessa região da cidade e depois em toda a cidade, ao extinguir, numa revisão de plano diretor, todos os PEUs e as APACs, que foram bastante discutidas e debatidas em cada território, é uma questão muito complicada. Então, Augusto Ivan, prefeito Eduardo Paes, os vereadores dessa geração vão ser responsáveis pelo ônus e pelo ônus dessa situação. As vilas de casas, que certamente vão passar a ser cortejadas pelo chamado mercado imobiliário, serão suprimidas. Permitir aumento de gabarito em construções coladas nas divisas significa restringir a circulação dos ventos na cidade, que a maresia, principalmente da zona sul litorânea, chega às mais profundidades dos bairros, impedindo o voo dos morcegos, dos pássaros, das borboletas, das mariposas, que integram as várias regiões de proteção ambiental que temos nessa região da cidade. Então, tudo isso vocês vão estar votando nessa revisão do plano diretor. E eu faço um apelo para vocês pensarem muito nessa questão. Uma questão que foi suprimida dessa minuta é o relatório de impacto de vizinhança, o RIV. É importantíssimo para quem mora na cidade poder debater. Então, faço um apelo ao Augusto Ivan, representando o Poder Executivo, o Aloísio, tão debatedor e presente nos momentos da cidade, para trazer de volta, dentro do plano diretor, o RIV, o relatório de impacto de vizinhança. É fundamental quem mora na cidade poder debater o que vai se fazer na cidade. E o lugar onde isso deve estar é no plano diretor. Então, por favor, façam um apelo aos corações e mentes de vocês aí nessa questão. Depois, aqui seguindo a relação que eu fiz, nós queremos também pleitear como moradores, que já que vai haver um incentivo a novas construções, que se pense em construções para aquela população que ganha entre 0 e 3 salários mínimos, para que eles morem perto de quem toma os serviços deles, que eles não tenham que ficar 2, 3 horas dentro de uma condução para vir trabalhar como doméstica, como obreiros, como porteiros, como faxineiros, e depois 2, 3 horas para voltar para casa. Eles perdem 1/5 das suas vidas dentro de um ônibus, de um trem superlotado, às vezes que anda com a porta aberta, que cai e morre. Então, senhoras e senhores,
Planeje residências para essas pessoas de 0 a 3 salários mínimos perto dos seus locais de trabalho. Pensem com o coração, com a mente. Esse é um apelo que nós fazemos como moradores, que o morar também é da classe média, mas é também um direito da classe pobre. Esses bairros que estão na discussão hoje, vereador Aloísio, são bairros que são corredores de passagem. Se o senhor olhar para a situação do trânsito desses bairros, da AP2.1 e AP2.2, às 8 horas da manhã e às 18 horas, esses bairros estão parados. O trânsito não anda, o transporte coletivo está superlotado, você não consegue entrar e sair em determinadas estações de metrô, porque está abarrotado de gente. Vocês estão propondo um adensamento de mais gente, mais carros circulando nessa região. É isso que vocês planejam para o futuro dessa maravilhosa cidade do Rio de Janeiro? Eu aperto o coração, fico com a mente angustiada de pensar que as vereadoras e os vereadores dessa geração, o prefeito Eduardo Paes com seu secretariado, vai propor este futuro para a cidade do Rio de Janeiro, que já é engessada, já é coagulada às 18 horas e às 8 horas da manhã, quando as pessoas precisam deslocar para levar filhos para a escola, deslocar para ir para o seu trabalho, voltar para casa depois. Vão aumentar nossa angústia, nossa agonia, nosso sofrimento. Vamos ter um momento de ataques cardíacos, com certeza. E vocês que vão votar esse plano diretor de adensamento nessa região da cidade que já está congestionada, vocês serão os responsáveis pela história que estará sendo escrita nesta Casa de Leis do povo que mora, reside e trabalha nessa cidade. Então faço um apelo para que vocês revejam. Eu sei que a indústria do construção civil gera emprego, a indústria da construção civil aquece a economia, mas nós queremos um futuro digno para a cidade do Rio de Janeiro, o direito de morar, o direito de ir e vir e o meio ambiente preservado. E Mariana e a outra Cristiane, Augusto e Irmão, no mapa do plano diretor já coloquem as áreas de proteção ambiental. Por quê? As áreas de proteção ambiental foram criadas por decreto e por leis comuns. O que tem mais força? A lei do plano diretor ou os decretos e as leis comuns? Então, no mapa de vocês, já coloque lá em verdinho todas as áreas de proteção ambiental que existem, para não deixar depois o interpretador de quem vai aprovar, assinar as licenças no futuro, né, como a nossa amiga Valéria fazia, né, agora está na outra secretaria, que é uma questão que eu acho que a Câmara precisa discutir, essa questão da retirada do licenciamento do urbanismo e do meio ambiente. Vocês precisam rediscutir isso. O resultado não está sendo bom, mas não é o momento de conversar isso agora. Agora é a revisão do plano diretor. Apelo para que tragam de volta os PEUs, mantenham-lhes vivos e reintroduzam no texto do plano diretor o relatório do impacto de vizinhança, o RIV, que estava bem escrito no estudo primeiro. E o último apelo: tragam de volta as áreas agrícolas para o município do Rio de Janeiro. Nós temos regiões afastadas que tem produtores de alimentos. Nós estamos numa época que a segurança alimentar é bastante debatida. A produção de alimentos naquela região das Vargens, água, Rio da Prata, lá, geralmente é em fronteiras de áreas de proteção ambiental, os alimentos produzidos sem veneno pelas famílias geram uma quantidade gigantesca de emprego e renda. Então reintroduzam as áreas agrícolas e que aqueles proprietários de terra sejam estimulados a produzir alimentos, gerar emprego e renda para aquela população local e passe a pagar imposto territorial rural e não IPTU, que é impossível eles pagarem IPTU para produzir alimentos. Agradecido pela atenção, pela boa vontade de estender o tempo.